dessa casa, tá? E queria agradecer, Edson, primeiro pela oportunidade da gente ouvir você falar. E o Edson deu uma volta gigantesca para conseguir chegar aqui hoje, porque tá tudo interditado por causa da chuva. Botucatu tá meio que isolado, né? Mas a doutrina faz isso, o amor pela doutrina faz isso. A gente queria agradecer de coração, gratidão imensa. E o tema que ele vem trazer, imagina, a visão espírita do envelhecer. É o tema de hoje. Só dar uns recadinhos. A gente está vendendo este CD, Família com Jesus, que é do pessoal lá do Centro Espírita de Araraquara, Casa de Fraternidade Chico Xavier. Quem puder acessar a página deles. O trabalho da casa é fantástico, o pessoal que vai fazer a harmonização do ambiente quando tem palestra ou quando tem cartas consoladoras, eles são fantásticos. As músicas, quem comprou já está decorando o CD todo, porque não tem como não decorar. Nós só fomos e voltamos para Uberaba ouvindo CD, né? Eu não sei, já quase ele falou, para de tocar que eu não aguento mais. Mas é muito bom. Então é R$20 e é para ajudar o projeto deles lá. Eles ganharam um terreno, estão subindo parede, tem um projeto muito grande com criança, cesta básica, enfim. Projeto da comunidade, muito bom mesmo. Estive, o inclusive, Edson. eu Verdade. assisti a apresentação deles, realmente. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Nossa, olha, o CD é lindo, é lindo, lindo. E você ir lá, ouvi-los pessoalmente, não tem, né? Muito é muito lindo. Então a gente divulga mesmo, principalmente porque é um trabalho, você conheceu o trabalho deles, né? Grande, é um trabalho, eles batalham pra caramba. Tem a camiseta Perispírito, hoje nós não estamos de Perispírito, estou de Amigos do Bem, mas eles também têm, você viu as camisetas deles? Então, quem quiser também entrar em contato, tem lá na página deles o endereço, mas chama Perispírito, camisetaria, tá? São camisetas divertidas e com toda a fundamentação espírita, né? Então, muito legal. Vale a pena conhecer quem não conhece. Nós aqui, o Alexandre conseguiu uns exemplares bem legal do Livro dos Espíritos, com letras grandes, né? E é muito bom, viu, gente? Vou comprar um pra mim, comprei pra minha mãe adorou. E facilita bastante o estudo, né? Bem legal, preço bem acessível, R$30. Quem quiser, a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos toda quarta-feira. Se alguém precisar, a gente está vendendo por R$30, tá? Para ajudar aí o trabalho com as crianças de evangelização, com o asilo. E a gente também tem as camisetas nossas, do Centro Espírita. Quem quiser, R$50. Acho que são esses recadinhos. Eu convido todos agora para uma oração, para a gente poder iniciar o estudo de hoje. Vamos aquietar o nosso coração, né? Nossa mente atribulada do dia a dia, do trabalho, da correria. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior, com nosso amigo e mestre Jesus, nosso irmão mais velho que cuida, que nos ampara. Deus, nosso Pai, agradecer a oportunidade de mais um dia, a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para aprender um pouquinho mais sobre o seu Evangelho. E a Jesus, nosso Mestre, que nos acompanha. Eu peço, Senhor, que nos abençoe, nos proteja, leve bênçãos a todos que estão aqui e às pessoas que estão nos ouvindo, a espiritualidade que nos acompanha sempre, com tanto amor e carinho. Agradecemos que já preparou esse ambiente para essa palestra, que nós consigamos ouvir a mensagem, o Evangelho do Cristo e principalmente que consigamos colocar em prática. Agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade e que assim seja. Edson, deixa eu pôr em você. Certinho? Certo, obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, mais uma vez.
É um prazer muito grande estar aqui novamente nessa casa de orações. E esse é o tema que nós trouxemos para a reflexão hoje. Se eu perguntar para vocês, tudo que eu disser aqui se refere à humanidade toda, independentemente da nacionalidade, isso não importa, da religião. Qual o maior medo que os seres humanos têm? Que eu diria assim, ultrapassa até do limite do medo, né? Chega a ser pavor. Vocês já pensaram? Acho que todos já imaginaram, né? É a morte, certo? Mas aí vem uma questão. Nós sempre ouvimos, independentemente da religião, que a vida é eterna. E aí existe alguma coisa não está certa. Porque se a vida é eterna, por que a humanidade, os seres humanos, têm medo da morte? Um dos dois não existe. Um dos dois está errado. E nós sabemos que a morte não existe. Que a vida é realmente eterna. Verdadeiramente eterna. Concordam? Bem, mas aí o cético chega e diz, para nós espíritas é fácil. Nós sabemos que a morte não existe. Mas como eu estou falando da humanidade desse planeta, vem o cético e diz, como que a morte não existe? Vários entes, amigos, morreram. Se você for agora no velório, você verá muitos mortos. Sim, mas são os corpos físicos que morrem, não nós. Mas então quem somos nós? Quem somos nós? Esse é outro ponto. Poucos seres humanos conseguem responder adequadamente essa questão. Quem somos nós? Eu sou Edson Ramos de Siqueira? Não, eu não sou Edson Ramos de Siqueira. Esse corpo físico que ora utilizo é identificado como Edson Ramos de Siqueira. Mas igual a esse corpo físico, igual aos corpos físicos que todos nós que estamos aqui utilizamos nesse momento, nós já tivemos centenas e centenas e centenas. E teremos tantos outros, até que atinjamos um determinado nível de evolução que não mais teremos esses corpos pesados. Porque o corpo físico, ele é plasmado, digamos assim, através da matriz perispiritual, ou seja, do perispírito. De uma forma bem simples, o corpo físico, entre aspas, é uma cópia do perispírito. Esse sim é o nosso verdadeiro corpo, que nós temos desde que nós somos originados, simples e ignorantes, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos. E o teremos sempre. O que ele vai mudando? Vai mudando, vai ficando cada vez mais sutil, 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 à medida que evoluímos. Aí sim. Então, nós, espíritos, princípios inteligentes, questão 23 do Livro dos Espíritos, o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo, né? Então, indivíduos, eternamente indivíduos. Então, nós existiremos para sempre. Isso aqui obedece, o corpo físico, um ciclo biológico, como todos os corpos de todos os seres vivos, de todos os animais, de todos os vegetais, de todas as bactérias, de todos os fungos e assim por diante. Ou seja, todos os seres vivos têm um corpo material, denso, que respeita um ciclo biológico. Nasce, cresce, reproduz, entra em senescência e morre. O corpo físico. Não nós. Não nós. Isso é muito importante que nós repitamos, que nós reflitamos sobre isso todos os dias.
Porque mesmo nós, espíritas, que temos acesso a uma literatura muito profunda sobre o assunto, que compreendemos o processo reencarnatório, mesmo para nós é difícil aceitar a tal da morte. Em verdade, nós desencarnamos, nós não morremos. Quem morre é o corpo físico. Então isso pressupõe o quê? Uma mudança na forma de enfrentarmos esses momentos difíceis, não só em relação aos nossos entes, aos que partem, entes queridos que partem, mas em relação a nós mesmos. Talvez principalmente em relação a nós mesmos. Porque o tempo passa e a gente vai pensando, né, cada vez mais nessa transição importante que é a desencarnação. Então, procuremos utilizar a palavra desencarnação e não morte. Ela é adequada. Agora, se falarmos morte do corpo físico, está certo. Agora, nós não. Então, aí vem uma segunda questão. Qual o sentido da vida? Por que nós estamos então reencarnados? Só existe uma razão. Uma. Evoluirmos. Continuarmos o nosso processo evolutivo. Que já começou... Quando começou o nosso processo evolutivo? Desde que nós somos originados como espíritos. Há milhões de anos. Milhões de anos. Não foi ontem. Há milhões de anos. Se nós conhecêssemos, soubéssemos a trajetória que já percorremos, acho que nós ficaríamos mais serenos, mais tranquilos, mais calmos, mais estimulados, porque nós passamos por muitas coisas. Numa outra oportunidade eu poderia até tratar desse assunto. A gênese do espírito e seu desenvolvimento ao longo do tempo. Como que isso ocorre? Mas, por hoje, que gravemos isso. Nós já passamos por muitas situações extremamente difíceis, extremamente complicadas. Hoje tudo está mais fácil para nós. Mas, mesmo assim, não é fácil nós enfrentarmos os obstáculos, os desafios, em suma, as dores que todos nós seres humanos enfrentamos. É difícil mesmo, mas é assim que nós aprendemos e, consequentemente, evoluímos. Porque qual é o único objetivo da nossa existência? Continuarmos o nosso processo de evolução espiritual. Para tanto, o corpo físico, ele é um instrumento pedagógico. É um instrumento de aprendizagem que tem diversas nuances que também numa outra oportunidade nós poderemos tratar desse assunto, né, que facilitam o nosso crescimento espiritual. Mesmo que estejamos inconscientes de grande parte de tudo aquilo que nós já vivenciamos no passado, em outras encarnações. Ainda bem, isso faz parte do processo. Né? Isso é pedagógico também, porque senão nós não conseguiríamos ir adiante se nos recordássemos das barbaridades que nós já fizemos no passado. Né? Não tenhamos dúvida disso. Eu sempre digo que essa é a nossa melhor encarnação, porque se não existe, nós aprendemos isso no Espiritismo, retrocesso, ou nós evoluímos ou ficamos estagnados. Abrindo um parênteses, nós gostamos muito de ficar estagnados. Fecha o parênteses. Então não há retrocesso. Se não há retrocesso, vocês concordam comigo que essa é a nossa melhor encarnação? Então, a partir disso, se nós, voltando lá ao início, se o que nos causa pavor é a tal da morte que não existe, só existe a morte do corpo físico, então, obviamente, o passar do tempo também vai gradativamente quer dizer, não é que vai, pode, né? Via de regra, sim, vai gradativamente nos apavorando, que é o tal do envelhecer.
Aí, quando a gente coloca esse título, a visão espiritual do envelhecer, alguém poderia... A partir de que idade a gente deve assistir uma palestra como essa? Se fosse possível, desde que estivéssemos no útero da mãe. Porque quando há a concepção, o tempo já começa a correr para nós, sob a ótica do corpo físico. O nosso mentor provavelmente deve ter chegado para nós e falado, olha, vai começar mais uma etapa em que você estará enclausurado num instrumento pedagógico chamado corpo físico. Tente dessa vez aproveitar melhor que nas anteriores esse tempo que é preciosíssimo, preciosíssimo. Você tem razão, eu vou tentar aproveitar. E aí, como se ele tivesse um cronômetro na mão e dissesse assim, pá, foi dada a largada para mais uma etapa encarnado, pisando a crosta do planeta Terra, um planeta de provas e expiações. Então é uma contagem regressiva. É um cronômetro com contagem regressiva. O tempo não para. Não para. Muitas vezes nós achamos que ele para, nos esquecemos, né? Como diz Joana de Ângeles, nós temos a tendência de nos distrairmos. A gente se distrai com o entorno material. E nos esquecemos, ou a maioria nem sabe, a maioria dos seres humanos desse planeta nem sabe por que está aqui. Quem é? De onde veio? Para onde irá? Esse é óbvio, qualquer um ficaria apavorado. É o mesmo que vocês estiverem em algum lugar ermo, numa floresta, numa selva, no meio do oceano, sem saber onde vocês estão. Sem uma bússola que indique para onde que você está navegando. Eu não sei. É assim que nós vivemos, via de regra. Como que nós podemos ter serenidade aqui dentro? Paz, tranquilidade, se a gente não entende, claro, quando vem as dificuldades, piora a situação, porque nós não entendemos por quê. Qual o sentido da vida? Por que tantas coisas difíceis acontecem comigo? Por que tantas dores? E muitas vezes nos revoltamos. Isso é péssimo, porque é tempo perdido. É tempo perdido. Eu já disse numa outra oportunidade, talvez eu tenha dito aqui, uma definição, um conceito de felicidade de um filósofo alemão contemporâneo chamado Erich Fromm. Ouçam bem, é bem simples. Felicidade é a aceitação corajosa da vida. É um conceito espiritual, não é um conceito material. É totalmente diferente dos conceitos que normalmente nós ouvimos. Mas como que eu posso aceitar corajosamente a vida se eu não sei quem eu sou? Se eu não sei de onde eu vim? Se eu não sei o que eu estou fazendo aqui? E se eu não sei para onde eu irei? Então, o processo educacional do espírito, ele é essencial para que nós mitiguemos, diminuamos as dores que sentimos, os pavores que temos, os medos que temos. Todos esses medos decorrem do desconhecimento da verdade. A verdade que consola. Por isso que o Espiritismo é visto dessa forma. As verdades que consolam. Só a verdade pode consolar. Chega um momento que a gente chega assim, as fantasias já não me satisfazem mais. Não preenche o meu vazio. Eu quero saber a verdade. De forma concreta, objetiva, palpável. É impressionante como nós demoramos tanto para enxergar isso. E vamos demorar muito, como humanidade, nós vamos demorar muito para enxergar essas verdades. Vocês sabem disso. Quando nós conversamos com um irmão, uma irmã nossos, que tem dificuldade em aceitar determinados conceitos, que são conceitos que preenchem o vazio. Mas é normal que seja assim. Não critiquemos, é normal, é assim mesmo. É assim mesmo. Mas o processo educacional, ele deve trabalhar sempre. Sempre que tivermos oportunidade de
levarmos uma palavra a alguém que queira entender qualquer conceito que para nós está claro na doutrina espírita, que o façamos. Esse é o nosso papel. Muito bem. Então, já que esse tema é para todos, independentemente da idade, observemos, eu coloco aqui alguns pontos tirados de um capítulo de um livro chamado O Retrato da Vida, de Gelson Luiz Roberto, que é um psicólogo. Ele trabalha no núcleo de psicologia lá da Mansão do Caminho, do Divaldo Pereira Franco. Quer dizer, ele faz parte do grupo, apesar de não morar lá. Então, ele começa um determinado trecho dizendo assim: temos uma sociedade que nutre, tanto por parte dos jovens, como pelos adultos e idosos, um anseio desesperado por se manter emocionalmente na adolescência e corporalmente no vigor juvenil. Isso aí é uma tentativa de nos enganarmos. Ou seja, isso é um indicador de que nós não aceitamos o passar do tempo em relação às mudanças que acontecem nos corpos físicos, que acontecem, conforme eu já disse, em todos os corpos físicos, independentemente do ser vivo. Mesmo nos vegetais isso acontece. Então nós tendemos a esconder essa realidade, né? Em função, muitas vezes, do próprio preconceito da sociedade com relação a isso. Então é uma questão psicológica profunda, complexa. Mas se nós entendermos o processo de uma forma natural e observarmos que é o contrário do que se imagina, quanto mais o tempo passa, o que nós esperamos? Esperamos que tenhamos aprendido mais, tenhamos mais experiência, mais vivência. Então, quanto mais o tempo passa, mais facilmente nós conseguimos enxergar a realidade do entorno, as soluções para problemas aparentemente complexos, mas que em verdade veremos que não são tão complexos assim. Tudo é positivo, né? Mas muitas vezes não é assim que a sociedade vê. E isso causa, então, essa tendência de nos mantermos, conforme está escrito aí, emocionalmente na adolescência e corporalmente no vigor juvenil. Agora, o que nós devemos fazer, isso sim, é cuidar do corpo físico. Isso a maioria não faz. A maioria quer disfarçar uma realidade, mas não faz o mais importante, que é cuidar do corpo físico, porque não existe nenhum instrumento mais importante para nós, nem computador, nem automóvel, nada, do que o corpo físico. E nós não cuidamos dele como nós cuidamos dos nossos equipamentos eletrônicos, como nós cuidamos dos nossos veículos, de maneira geral. Pensem bem se não é assim. Não foi à toa que André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos transmitiu a sua própria experiência, que é a experiência de todos nós. No livro Nosso Lar, o primeiro da série, né? Que um dos pontos centrais que ele ensina ali para nós, o que é? É o suicídio inconsciente. Como se ele dissesse, olha, tentem não fazer o que eu fiz, mas nós continuamos a fazer. Nós achamos o filme lindo, maravilhoso, muitos acham que é uma obra de ficção, e a gente continua não tendo cuidado. Isso sim, porque isso aqui é um instrumento divino. Divino. Isso aqui pode ter sido comprado por mim, eu ganhei de presente, alguma coisa assim. Mas isso aqui não. Um engenheiro, se a gente conseguir juntar os maiores engenheiros desse planeta e pedir para eles construírem um corpo físico para que um espírito nele se incorpore, conseguiria? Não. Não, clone é outra coisa, clone é cópia. O clone é uma técnica dominada pelo ser humano. Mas construir um corpo físico, não. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, fantástica. E muita gente fala assim, a vida não vale nada, o corpo físico é uma coisa muito frágil, né? Não é. É um instrumento maravilhoso que tem um prazo de validade, só isso.
certo? Muito bem, na sequência, Joana de Ângeles é enfática em relação aos conceitos ortodoxos que demarcam o início da velhice. O que demarca o início da velhice? Essa palavra, em verdade, ela nem deveria existir. Ou ser vista de uma forma, conforme eu falei já, positiva. Para ela, Joana de Ângeles, a velhice se apresenta quando o indivíduo se considera inútil, quando experimenta o desprestígio da sociedade preconceituosa que elaborou conceitos de vida em padrões torpemente materialistas e hedonistas. Hedonismo é a doutrina do prazer. O indivíduo hedonista, por que você está aqui? Eu estou aqui para viver a vida. O que é viver a vida? Só vê o lado material, né? Aí que vai chegar um momento em que o conflito explode. Porque é o momento em que ele vê que tudo aquilo é ilusão. Não que não devamos buscar o conforto, o prazer. Tudo bem. O problema é o desequilíbrio. Então é só pensar nessas questões de ter sucesso na vida, né? Qual que é o seu sonho? É ser uma celebridade. Mas o que é celebridade? O que é ter sucesso na vida? Nós devemos buscar o sucesso profissional? Sim, mas de forma o quê? Tranquila, serena, natural. Preocupando-se com o lado espiritual, para que nós estejamos no equilíbrio. Imagina aquela balança de prato, né? Se ela estiver pendida para um lado ou para o outro, está mal. Então a gente deve buscar o ponto de equilíbrio, né? Então quando que a gente vai descobrir isso? Mas também não digamos, puxa vida, mas como que você não sabe? Ué, como que eu posso saber se eu não fui ensinado? Esse é o ponto. Por isso que eu disse, não cabe críticas a ninguém. Não existe transformação do indivíduo se não houver um processo educacional atrelado. E é um processo educacional integral, holístico, que envolva tudo, não apenas aquilo que nós aprendemos nas escolas convencionais, que faz parte também, é importante sim, mas é só isso? Não, é a visão holística. Imagine o dia que nós pudermos ensinar nas escolas as verdades da vida. Por isso que o Espiritismo vem ao encontro disso, em função do quê? Porque Kardec ele não sustentou a doutrina espírita com um pilar só. Ele sustentou em 3 pilares. O religioso, o Evangelho de Jesus, né? O científico e o filosófico. E ficou nas entrelinhas, que um dia chegará nesse ponto. Ele não poderia ter escrito que assim, com o passar do tempo vocês vão juntar esses 3 pilares em um só. Porque o universo, que é a casa do Pai, ele é regido por leis naturais. Não existem fantasias. São leis naturais. É isso que nós buscamos conhecer. É isso que nós buscamos conhecer. E a doutrina espírita ela traz essa proposta. Ela está envolta por esses 3 pilares, né? A gente junta tudo num só. Então não existe ciência espírita, ciência. Mas o que é ciência espírita? Existe ciência. Porque tudo isso faz parte do universo, não é da Terra. Não é da Terra só. A Terra é um grânulo microscópico nessa grandiosidade que é o universo, que a gente nem imagina. Uma coisa infinita. E nós ficamos presos nos nossos casulos, né? Envoltos por casulos que não nos permitem enxergar além disso aqui, além da matéria. Pensemos nisso. Nós somos muito mais do que nós pensamos que somos. Muito mais. Porque filhos de Deus que somos, não podem, não deveriam
agir ou pensar da forma que agimos ainda. Filhos de Deus. Nós repetimos isso, mas não assumimos a responsabilidade de ser filho de Deus. Eu sempre costumo dizer, se somos filhos de Deus, Deusinho somos. Pensemos nisso. Ou não. Ou então nós não somos filhos de Deus. Lá no capítulo 3 do Evangelho, o que está escrito? Qual que é o nosso destino final, nossa trajetória evolutiva espiritual? Não é divindade? O que é divindade? É o Espírito perfeito. O Espírito divino é o Espírito perfeito. Está tudo certo. Mas só que nós precisamos juntar as peças para enxergar a imagem da vida. Os recados foram dados ao longo do tempo, mas nós não conseguimos agregar. Jesus, para comprovar essa história de ser filho de Deus, eu não acredito nisso não. Mas Jesus disse isso para você. Disse isso para nós todos. Vós sois deuses. O que ele disse demais? Ele disse alguma coisa demais? Não. Se você é filho de Deus, então para de falar que você é filho de Deus. Você não é filho de Deus, então. É filho de quem? Não tem escapatória. Nós somos irmãos, mas não conseguimos levar isso para a prática. Porque nós achamos que somos irmãos daqueles que estão ao nosso lado como irmãos biológicos, ou aqueles que a gente ama, que são nossos amigos, que estão mais próximos, e aqueles que estão distantes, e aqueles que praticam equívocos profundos, não são nossos irmãos? Se não forem, nós não somos filhos de Deus, então. Vejam bem, como é importante a gente refletir. Eu sempre digo que estudar o Espiritismo, ou estudar a espiritualidade, é um processo, deve ser um processo constante de reflexão. Mesmo que não tenhamos naquele momento um livro na mão, alguém falando para nós, com o olho fechado, quem sabe deitado, já na penumbra do quarto, a gente estuda refletindo. E como Kardec nos ensinou, deixemos sempre do lado uma ferramenta chamada lógica. E utilizemos a nossa capacidade dedutiva, que todos temos. Ninguém poderá dizer, eu não tenho capacidade de entender isso. Tem sim, todos nós temos capacidade. O que nos falta é oportunidade de estudar essas questões. Porque capacidade todos nós temos de entender. Então, às vezes eu converso com tantas pessoas que estão numa situação difícil. E eu digo assim, olha, faça o evangelho no lar. Mas o problema é que eu não tenho tempo. Vá ao centro uma vez por semana, pelo menos, tomar passe. Ou se você é católico, vá à missa. Você vai à missa? Não tenho tempo. Ou espírita, você vai ao centro? Não tenho tempo. Ninguém tem tempo para aquilo que é o mais importante. Nós estamos aqui fazendo o quê? Está certo ou não está certo, Joana de Ângeles? Nós vivemos distraídos. Distraídos com o entorno. Nós deixamos de lado o mais importante. Não é possível que não consigamos ter 2 horas por semana para nos dedicarmos à religião, às questões espirituais, que é pouquíssimo. É pouquíssimo. Não é possível. Isso chama-se indisciplina. Indisciplina. Porque nós arrumamos tempo para tudo, menos para isso, que é o mais importante. E aí a gente vive o quê? Reclamando. Então, voltando aqui. Esse ponto que ela coloca no início, a velhice se apresenta quando o indivíduo se considera inútil. Aí vem a pergunta, mas por que você se considera inútil? É que não tem nada para fazer. Como não tem nada para fazer? Mas você gostaria de fazer alguma coisa? Eu gostaria, mas não tenho, me aposentei. Tem tanta gente precisando de alguém, tantas obras precisando de tarefeiros. A gente vê mesmo na casa espírita, né? Tantas que eu conheço, que eu frequento, que eu vou, precisando de gente para as tarefas.
Quantas obras sociais, assistenciais, precisando de gente para a tarefa, de voluntários. Mas e se eu estivesse com uma doença limitante, numa cama, estático? Aí eu seria inútil. Não tem como ser inútil. Porque nós somos espíritos. A nossa mente, ela continua a trabalhar. Mesmo que os nossos corpos físicos não respondam mais. Mesmo que nós não tenhamos mais condição física de nos deslocarmos. Mas a mente continua a trabalhar. Então, quando nós estamos em oração por alguém, não pedindo algo para mim, por alguém que está precisando e nós sabemos, isso é um ato de caridade. Porque uma oração, ela é uma irradiação de amor através de ondas eletromagnéticas emitidas pela mente do espírito. Esteja dentro do corpo físico ou fora dele. Isso acontece. E o amor é o remédio para todos os males. Através dessas irradiações, nós podemos até contribuir com a cura ou o alívio das dores dos nossos irmãos necessitados. Isso é uma coisa impressionante. Essa nossa capacidade mental de ajudar o próximo, mesmo à distância. Não importa a distância. E ajudá-lo enquanto estiver em condições físicas para tal, ajudá-lo materialmente também. Mas nunca é tarde para nada. Às vezes a gente ouve alguém dizer assim: nossa, eu sonhava tanto em aprender a pintura. Mas por que você não aprende agora? Agora estou aposentado, estou velho, né? Tarde para isso já passou do tempo. Como assim? Por que a gente fala isso? Porque nós não sabemos quem nós somos. Porque não existe isso. Não deveria existir. Agora, mas eu já estou com 99 anos. Não, você não está com 99 anos. Seu corpo físico está com 99 anos. Mas você não consegue pegar um pincel, uma tela, buscar um professor que te ensine? Você não consegue fazer isso com o braço? Vá. Eu sonharia. Eu sempre sonho. Eu gostaria de ser um grande matemático, como Einstein, um grande físico. Comece a estudar agora. Ou nós achamos que esses baluartes das artes, das ciências, da filosofia, etc. e tal, eles se tornaram o que são nessa encarnação? Em uma só? Não. Ao longo de várias encarnações. Ao longo de várias encarnações. Então, por que num determinado momento da nossa existência física, nós paramos com tudo? Com tudo. Aí realmente, é um processo de sofrimento. Porque não compreende o que é a vida. Não existe. Não existe isso. Não é assim. Quando a gente desencarna, então sai. E se quisermos, se estivermos preparados, equilibrados, que é difícil. Por quê? Porque nós desconhecemos as verdades. A gente entra num choque quando nós não conhecemos as verdades. A gente fica meio perdido, né? E perde mais tempo. Olha, a gente já perdeu tempo enquanto encarnados, com futilidades. Aí a gente desencarna por desconhecer o processo, mais um tempo perdido. Quanto tempo que nós perdemos? Então, o ideal, o que acontece? A gente continua e a vida continua. Nós continuamos sendo o que nós somos. A pensar o que pensamos, a sentir o que sentimos, a ter as mesmas emoções, os mesmos gostos, as mesmas manias. O mesmo grau de bondade, o mesmo grau de maldade. Não muda nada, só muda a dimensão. Né? Só muda a dimensão. A gente vai para para um outro ambiente de aprendizagem. E a aprendizagem continua. O trabalho continua. É assim que funciona. Então, se nós quisermos aliviar esse pavor que nós temos do envelhecer e, consequentemente, da desencarnação,
procuremos conhecer o processo. Esse é o caminho, é tão simples. Não só na teoria. Porque a teoria, tá? Em pouco tempo a gente consegue colocar os pontos essenciais da teoria. Mas tem que exercitar a mente. Grave uma coisa que eu vou dizer. Um atleta, ele só atinge a condição de atleta se ele treinar fisicamente muito. Quem não conhece o dia a dia de um atleta não sabe como é difícil. É muito treinamento. Consequentemente, dói a musculatura, cansa. Muitas vezes ele lesiona a musculatura ou o equipamento ósseo-muscular de maneira geral. Muitas vezes ele precisa ser submetido a uma cirurgia, mas ele enfrenta, trata, fisioterapia, e vai, e assim. O que ele faz? Ele é um atleta. Espiritualmente é a mesma coisa. Não adianta a gente ter a teoria só. Se nós não exercitarmos a mente, da mesma forma que o atleta exercita o corpo físico, a gente não sai do lugar. E fica sofrendo. Sofrendo por desconhecimento das verdades. Não é um paradoxo? Pensemos nisso. Eu sempre digo, aquilo que nós trazemos à reflexão, ou que nós trazemos como palavras, devemos continuar a estudar através do processo reflexivo. E através do processo observacional, observar o nosso entorno, observar os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, observar o próximo, não julgar, mas observar. Tentar ajudar nesse sentido. É muito importante isso, é essencial. Não cabe mais nessa fase que estamos, e principalmente nós que temos acesso à doutrina espírita, não cabe mais certas dúvidas que continuamos a ter. Essas dúvidas são limitantes para o nosso processo de evolução e para o processo de alívio daquele aperto que nós sentimos aqui, daquelas dores que normalmente nós sentimos, da preocupação que temos. Na sequência, vivemos um momento histórico em que temos horror em envelhecer. É indiscutível que vivemos numa sociedade de consumo, num tempo de culto da imagem e das aparências. A evolução da tecnologia da informação, como a evolução em todas as ciências e toda a tecnologia, é maravilhosa. Só que ela tem um lado que não é tão positivo assim, né? Então hoje há uma pressão em cima da sociedade pelo consumo de tudo. Então estabelece-se um padrão de beleza, por exemplo, e que tudo é investido naquilo, né? E aí todo mundo quer seguir aquela mesma tendência. Não que não devamos cuidar. Aquilo que eu falei, sempre pensa no que eu falei. Lembra? Equilíbrio, sem excessos. Porque quando desequilibra, instalou-se uma patologia espiritual. Opa, deixa eu voltar para o ponto de equilíbrio. Porque se desequilibrar para o outro lado, está errado também. Certo? É como se eu chegasse e dissesse assim, professor, gente, eu quero dar passos largos na evolução espiritual. Eu vou me despedir de vocês hoje. Eu vou para a selva. Eu vou voltar a ser selvagem. Vou abandonar tudo. Tudo isso é mundano. Não, a matéria. Não quero mais saber. Vou voltar para a selva. E vou lá bem no centro da floresta amazônica para que ninguém me ache mais. Sem celular, sem nada. Zero. Aí vocês começam a orar por mim, coitado. Tá mal. O que aconteceu com ele? Né?
Não é assim não. E outra coisa, não existem fórmulas mágicas para evolução. A gente evolui no dia a dia nosso. É no dia a dia nosso. Não adianta eu me retirar para um canto agradável, sereno e tranquilo. Isso não procede de evolução. A evolução é ali, nos nossos laboratórios de aprendizagem. Quais são eles? A família, o ambiente de trabalho, os nossos ambientes sociais. Porque os nossos 2 grandes desafios na aprendizagem do amor é a convivência humana e a convivência com a matéria. Porque o desconhecer a realidade espiritual leva a todos os conflitos que estão aí no seio da humanidade desde que nós somos humanos. A começar pelas guerras, pelos crimes das mais distintas naturezas. Mas tudo começa onde? Qual que é a arma mais poderosa que existe no seio da humanidade? É a mente. Então, da mesma forma que ela pode ser usada como um instrumento de cura, porque ela emite amor, ela pode emitir ódio. Né? É assim. Então, é a ignorância espiritual que leva à violência, porque o indivíduo ele não sabe qual é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Essa é a pergunta que eu já fiz hoje. Essa é a pergunta que eles fazem. Então, as pessoas que praticam o mal o fazem por desconhecimento da realidade espiritual. Por isso que não tem outra forma de nós transformarmos a humanidade que não seja pela educação. A educação do espírito, não só a educação do espírito enquanto encarnado. Porque aquilo que nós aprendemos agora, nós levamos para outra dimensão. E aquilo que nós já sabemos hoje, nós não aprendemos só nessa encarnação. Nós já trazemos de outras encarnações também. Tudo armazenadinho aonde? No inconsciente. Né? No inconsciente. Aquilo que está lá gravado, como aqui, esse computador tem muitas coisas gravadas nele. Mas o que está aparecendo agora, através desse aparelho? Só isso aqui. Né? É como se fosse o consciente. E o inconsciente dele está tudo aqui. Aqui dentro. Da mesma forma, nós trazemos todas as nossas vivências, as nossas experiências pretéritas, estão no inconsciente. Que fica quieto aí, hein? Não queiramos que comece a emergir muitas informações que aí aperta. Melhor não, deixa quietinho lá. Então, na sequência, se outrora a velhice figurava como condição normal do ser humano, na pós-modernidade essa condição parece um defeito. O que é pós-modernidade? É a queda do Muro de Berlim, 1989, 1991, o desmantelamento da União Soviética, consequentemente o início da globalização, o fim da Guerra Fria, o início da evolução da tecnologia, e essa é a era pós-moderna. Então aí, com essa evolução da tecnologia, eu já disse, né, a globalização começa a haver uma massificação do consumismo. Então tudo tem o seu lado, tudo na vida tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Isso é assim mesmo, isso é normal. A questão é que nós saibamos como as coisas funcionam e tentemos manter o equilíbrio, buscar o equilíbrio. Se por um lado a medicina moderna favoreceu a cura de certas doenças e os cuidados com o corpo geraram a possibilidade de uma vida mais longa, produtiva, por outro, geraram também uma não aceitação das limitações do próprio corpo e de suas características naturais. Então é isso, nós devemos, em suma, sempre cuidar do corpo físico, em todos os sentidos que nós sabemos, boa alimentação, alimentação correta, dormir bem, ter uma atividade física, por mais simples que seja, uma caminhada é excelente para a saúde, ninguém precisa virar atleta. Uma caminhada, 30 minutos por dia. Quem puder um pouquinho mais, ótimo.
buscar a disciplina, colocar na agenda os momentos de descanso, de paz, de serenidade, colocar na agenda os momentos de dedicar-se às questões espirituais. Tudo isso contribui com a nossa saúde integral, não só a saúde do corpo físico, mas o que importa é a saúde do espírito. Se o corpo físico está doente, é porque o espírito está doente, porque tudo se origina na mente. Então, quando a doença chega no corpo físico, ela nasceu na mente, passou pelo perispírito, o perispírito está doente e chega no corpo físico. É assim o processo. E a gente desencarna, enquanto nós não revertermos o processo mental, a enfermidade continua no perispírito. Vejam bem, como a vida verdadeiramente é eterna. A morte do corpo físico não interrompe nada, a não ser a vida dele, do instrumento corpo físico. Continua tudo em nós, porque o nosso corpo, já disse, é o perispírito. E ele irá conosco, ele está sempre conosco. O desafio, então, é como nos encaminharmos para a velhice e morte numa sociedade onde somos estimulados a nos manter longe dessas imagens. Pensa bem. É a mesma coisa. Eu quero tirar a carteira de motorista. Tudo bem, você pode tirar, mas só que você não vai entrar num carro, hein? Não, mas eu preciso aprender. Não. Você vai lá fazer o exame, mas você não pode entrar num automóvel. Mas eu não sei dirigir. É a mesma coisa. Quer dizer, é um exemplo, né? É um exemplo, uma metáfora. Mas vamos pensar nisso. Ou nós temos uma esperança lá no fundo que o corpo físico não vai morrer, ou nós estamos com alguma falha no sistema. Porque você vai fazer uma viagem. Se a gente vai fazer uma viagem de férias, não é feita uma programação antes. Para onde a gente vai? A gente vai de automóvel, de avião, de navio? Quando que a gente vai sair? Quantos dias nós vamos ficar? Qual a rota? Vamos fazer reserva dos hotéis? O que nós vamos fazer lá? Não sei o que, não sei o que. Faz isso com baita antecedência. Agora, a viagem mais importante, que vai transcender o limite desse mundo material, que é uma viagem maravilhosa. Ninguém quer tocar no assunto. Mas não requer programação. Como não? Requer sim. Como a gente não programa, vou repetir o que acontece com a maioria. Perturbação pós-desencarnação. Daí fica perdido. Claro. Pega um carro e sai por aí sem GPS. Hoje é fácil, né? Você tem um GPS, mas sai sem GPS. Para onde você está indo? Eu estou indo para o Rio Grande do Sul. Mas você não é por essa estrada. Você está indo por essa estrada, você vai parar em Campo Grande. Tem que programar. É isso. Vocês já imaginaram alguém falar, gente, vamos fazer uma reunião sábado na pizzaria? Vamos. A gente vai bater um papo lá, vamos trocar umas ideias sobre morte? Vamos. Já imaginaram? Quem topa? Mas o que é isso? Que você está louco? Não, é uma viagem. Vamos conversar sobre a grande viagem da nossa existência. A grande transição, maravilhosa transição. Quem não acredita nisso, não crê em Deus. Porque isso tudo é criação de Deus. E tudo que Deus criou é perfeito. E aí? Onde está o erro? O erro está aqui, em mim. Não na criação. É o desconhecimento das verdades. E para encerrar, eu vou encerrar nesse slide, a proposta da psicologia espírita de Joana de Ângeles é forjar um ego que tolere a verdade. Um caminho para que os anos do envelhecer não sejam os do horror, da perda do entusiasmo
e da evaporação da determinação de um lado e de outro, a eterna insistência de nos mantermos numa ilusão anestesiante. Ela sempre usa as palavras corretas, né? Não é só ilusão. A ilusão anestesia, paralisa. E é muito interessante voltar aqui, ó. Forjar um ego que tolere a verdade. Isso precisa ser, aquilo que eu falei, precisa ser trabalhado. Não adianta a gente chegar no dia que um ente desencarnou e chegar para a pessoa, para as pessoas que estão ali e dizer: não chora não, a vida é assim mesmo. Tenha fé em Deus. O que consola? Isso consola? Isso consola? O processo de consolo tem que começar muito antes, compreendendo como as coisas funcionam, compreendendo que não acabou nada, a vida continua. Mas isso precisa de treinamento, exercício. Então é o seguinte, olha, só para encerrar mesmo. Ego, eu menor. O ser essencial, o eu maior. Em suma, isso aqui sou eu, o ego, agora. E o eu menor. E o eu maior é a semente de Deus. Que se você é filho de Deus, se nós somos filhos de Deus, a semente de Deus está aqui. Então aí a gente fica em conflito conosco mesmos, né? O eu maior, porque é Deus, fala assim: puxa, Edson, por que você fez isso? Você não deveria ter feito isso. Mas eu queria, eu tive vontade. Mas isso não é bom para você. É o conflito dentro de nós. Porque é assim mesmo. Então, essa experiência, esse trabalho, vai fazendo com que gradativamente o ego vá diminuindo. Ego, egoísmo, egocentrismo, etc, 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 etc. Colocando de uma forma bem didática, bem simples, sem complicação. É assim que funciona. Então, gradativamente, nós vamos nos tornando deuses. Porque deusinhos nós já somos. Pensemos nisso. Porque hoje, à medida que a gente consegue forjar esse ego, que tolere a verdade, tudo muda. Porque hoje, com relação a esse assunto que nós tratamos aqui, nós não toleramos. É uma verdade que a gente não tolera, ainda. E é essencial que o façamos, para que soframos menos, ou não soframos mais. Pensemos nisso. Porque o sofrimento é uma coisa muito relativa. Muitas vezes fala assim: não, mas a gente precisa sofrer para evoluir. Onde está escrito isso? Ninguém precisa sofrer para evoluir. Sofrimento é algo muito relativo. Sofrimento é a minha percepção, a sua percepção, a percepção de cada um com relação às dificuldades que surgem nas nossas vidas, as dores. Eu posso estar sofrendo com algo, sofrendo muito, que é 10% do problema que você tem. E você está com um sorriso estampado no rosto. Porque, mas você está passando por uma fase tão difícil e está aí, sorrindo. Sorrindo do quê? Não, estou enfrentando uma dificuldade. Nós estamos aqui para quê? Para nadar em mar de rosas? Se você está pensando que é isso, você está enganado. Acorda. Felicidade é a aceitação corajosa da vida. Gravem bem isso. Escrevam. De vez em quando pega e leia. Que a paz do Mestre do Amor, Jesus, esteja em nossos corações. Que assim seja. Eu só de olho no relógio. Podia ser 1h30, 2 horas, não podia? Assim. Eu vou usar uma arte. Obrigada. Até esqueci de falar, toda quarta-feira a gente tem estudo e amanhã a gente não vai ter, porque o Alexandre vai estar em Cafelândia fazendo a palestra
lá no SEAC, Perda de Entes Queridos. Mas eu ia falar, Edson, que toda quarta-feira a gente tem palestra, e antes da palestra a gente fala sobre... antes do estudo, desculpa, a gente fala sobre a palestra do dia, né? Então eu acho que eu vou dar uma resumida. E eu gostaria que todo mundo entrasse na página e deixasse. O Edson anda 60 quilômetros a mais, sai de Botucatu com esse tempo louco, né? Quer dizer, anda muito a mais para vir aqui tirar a gente da zona de conforto, né? Olha, podia vir falar aqui que a gente tá tudo bem, que tá tudo certo, né? Que a gente pode ficar quietinho de boa, que é só trabalhar resolve. Não. Aí você vem e faz a gente pensar na responsabilidade de sermos filhos de Deus. Não tá, Edson, assim, a gente tem que combinar outra palestra. Na próxima vai ser mais tranquilo. Mas se o evangelho não for para isso, se a palestra não for para essa finalidade, então não resolve, né? É verdade. Se não for para mexer com a gente, tirar a gente da zona de conforto, não resolve. E o Edson só veio com toda delicadeza, com muito amor e carinho, mas assim... uma pancada atrás da outra, de leve e tal, com essa doçura toda, mas... Então, eu vou falar por mim e as pessoas deem as suas opiniões depois na página. Vamos começar a andar um pouquinho, né? Já tá na hora, né, Edson? Tá na hora. Pensamento, olha aí, não precisa fazer nada. Começa, tenta, procura, vai atrás, pensa positivo, faz uma oração pro próximo. Nada do que eu posso fazer. Mas uma oração a gente consegue, como ele disse aqui. Deixa eu aproveitar, nós tivemos hoje o Dionísio das coisas dele, ele está assistindo ao vivo, te mandou um abraço. O Dionísio Canelada. Não veio para cá, mas o Dionísio, estava esperando ele aqui, né? Grande abraço. Abraço, Dionísio. Então tá, a gente vai desculpar você só essa vez, tá? Próxima vez você fala, não, gente, pode ficar de boa que... Pode só trabalhar e assistir Netflix, assistir televisão o dia inteiro, que tá tudo certo. Mas ele veio e tirou tirou o sofá do lugar. Lembra quando mandaram queimar o sofá, queimar a cadeira, se tá muito acomodado? Ele tirou de vez o sofá que tinha, né, pra gente sentar. E falou, vai trabalhar. Vai trabalhar que você é filho de Deus, você não tá aqui a passeio. Mais ou menos por aí. Edson, gratidão imensa pelo seu esforço, primeiro, né, de onde você veio, a dificuldade que você teve para chegar aqui e conseguir ouvir, a gente agradece imensamente. Esperamos que você volte mais, só esse ano umas 10 vezes já tá bom, né? Que agora você vai começar a pegar leve com a gente, então vai fazer a gente pensar essa noite, amanhã e depois. Eu acho que a gente tem que ouvir essa palestra mais umas, né? Como ele falou, no escurinho do quarto, lá, deitar, pôr foninho de ouvido também é bom, né? A gente ouve a palestra de novo e a gente, como ele disse, vamos refletir. Então, gratidão mais uma vez por ter vindo, pelo teu esforço e principalmente pela mensagem dada. Eu acho que o Evangelho do Cristo é isso, é fazer a gente andar, caminhar, pensar, refletir e colocar em prática o que a gente ouve, né? Eu queria agradecer a todos que vieram hoje, agradecer a todos que estão nos assistindo pela internet. Como o Edson disse mesmo, a oração não tem limites, não tem paredes, não tem distância. E nesse instante eu convido a todos, então, nesse clima de paz fraternal, nesse clima de amor entre nós aqui, nesse ambiente, elevarmos nosso pensamento a Deus, termos em nossa mente a figura meiga e doce do Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, Jesus que veio com o maior amor, que a gente não tem ideia ainda do que é esse amor por nós. Jesus, agradecemos mais uma vez sua presença conosco aqui. A espiritualidade amiga que esteve conosco, que intuiu tanto o Edson nessa noite. Eu peço nesse instante que ampare, proteja e leve a todos os nossos irmãos que aqui estão, eflúvios de paz e de amor, que leve a
a quem nós estamos pensando nesse momento, a energia salutar, a saúde do corpo físico, mas também a do corpo espiritual, a paz, o equilíbrio. Peço, Senhor, que visite também cada irmão nosso que está conosco ouvindo essa conversa do Evangelho, da Boa Nova, do Cristo. Que nossos irmãos sejam amparados também, protegidos, que em cada água que aqui do ambiente de nossos irmãos onde estão, seja fluidificada, colocando nela todo o remédio que necessitamos para o nosso corpo físico, para o nosso espírito, para a nossa tolerância, para que a gente consiga colocar em prática, principalmente o que nós ouvimos aqui essa noite. E assim, agradecidos que somos, agradecemos a Deus, que é nosso Pai, pela oportunidade, a Jesus, o nosso irmão mais velho, aquele que cuida da gente, nos ampara, aos nossos amigos espirituais que estão conosco, que encaminhem também os desencarnados que aqui estiveram ouvindo essa palestra, esse bate-papo, que esse amor se estenda a todos nós aqui presentes, aos amigos de longe e aos desencarnados que aqui tiveram. Pai, agradecidos que somos mais uma vez, damos então por encerrado o trabalho de hoje. Que assim seja.